ele vai falar assim, que também não é para nós confiarmos em nós mesmos, porque ele sabe que nós não temos capacidade alguma de realizar um ato bom se não for por uma manifestação da misericórdia, do amor e do poder de Deus. Por isso, ele não quer que nós confiamos em nós mesmos, né, assim, apenas na nossa capacidade, e também não quer que nós confiemos no próximo, porque Deus ele sabe que nós somos falhos, tanto nós mesmos, por isso que a nossa confiança não deve estar voltada apenas para nós, e também não no próximo. Nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, ele vai falar que quando nós dessemos alguma esmola, não era para a gente tocar a trombeta. E ao mesmo tempo ele também fala que para a gente também não ficar esperando recompensa, né, de qualquer ser humano que seja. Por isso que ele fala, então que a tua direita faz, a tua esquerda não fique sabendo. Bom, isso que Santo Afonso de Ligório está querendo dizer, né, tem uma ligação com isso também das bem-aventuranças e essa passagem de Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Jesus, na verdade, ele quer nos livrar da dor da ingratidão. Muitas vezes a gente coloca a nossa confiança no outro, fazemos de tudo para agradar o próximo e muitas vezes o que nós escolhemos disso? Decepção. Quantas pessoas vivem decepcionadas hoje pelo simples fato de pensar assim: nossa, eu fiz tanta coisa por tal pessoa, eu fiz tanta coisa por fulano, o que eu recebi em troca? Bom, recebeu aquilo que a bem-aventurança disse, né? Você já recebeu sua recompensa. Porque nós não devemos esperar recompensa terrena. Santa Teresa de Ávila, ela tem uma frase que vai ilustrar bem esse fato. Ela fala que amor sem esperança de recompensa terrena só existe em uma alma em estado de graça. Ou seja, é fazer o bem sem ver a quem. Esperar apenas de Deus. Esperar apenas de Deus. Se da parte dos homens vir apenas contrariedades, se vir ingratidão, nós não podemos abalar com isso e também nós não podemos se sentir assim insatisfeito, né? Como se algo não retornasse para nós como nós esperávamos que ia retornar. Não. Então a nossa esperança posta em Deus, independente se vem elogios ou independente se vem vaias, para nós não importa isso, né? A nossa recompensa está no nome do Senhor, está no próprio Jesus Cristo e Ele há de recompensar. Jesus ele dá um alerta também. Ele fala que um copo d'água que nós dessemos a um pequenino por amor a Ele, né? Por causa do nome dele, ou seja, por amor a Ele, nós não perderíamos a nossa recompensa. Não por causa do valor de um copo d'água e nem unicamente porque a nossa recompensa parou no próximo. Não, mas é por causa dele, por amor a Ele, por causa do nome dele, por causa de honrar esse nome dele. Aí sim, todo o nosso ato encontra respaldo em Deus. Cada ato nosso vai ter uma consequência nisso, porque Deus não deixa se vencer por generosidade. Ninguém é mais bondoso do que Deus. Então, quando o ser humano ele dá algo por amor a Deus, Deus ele retribui isso, porque é dando que se recebe, né? Então, esse ato de dar por amor a Jesus Cristo, pela caridade de Cristo, tem o seu efeito e tem a sua consequência na nossa vida. Deus ele sempre recompensa e é o nosso único Senhor, deve ser o nosso único patrão. Portanto, nós, né, servos de Cristo, nós somos os funcionários mais bem remunerados da face da terra, porque o nosso patrão é Jesus Cristo e só a Ele nós servimos. Portanto, o salário que Ele paga é de vida eterna, enquanto o salário do pecado é a morte. Então, todos os nossos atos devem visar a honra e glória de Deus, para que nossos planos não sejam frustrados e para que tudo aquilo que nós semeamos em Cristo possa dar frutos em abundância. São Vicente de Paulo dizia: cuidemos em não nos apoiarmos muito na proteção dos homens, porque o Senhor, quando nos vê apoiado neles, retira-se de nós. Ao contrário, quanto mais confiamos em Deus, tanto mais progredimos no seu amor. Ou seja, Deus ele age quando o ser humano tira a mão. Enquanto o ser humano está com a mão ali, Deus não age. Deus deixa. Até onde vai aquilo ali? Né? Agora, a partir do momento que o ser humano tira a mão e invoca a presença de Deus, Deus age. Tem o caso de Sara, no livro de Tobias. Teve lá os maridos dela, né? E todos foram mortos. Mas a partir do momento que ela se tranca no quarto e ela começa a rezar e a jejuar,
voltada para o templo de Deus, ela se posiciona com Deus, aí Deus começa a se posicionar com ela. Enquanto aquele casamento que ela queria ter, que com certeza seria no regime do pecado, porque ela ainda não tinha invocado a proteção de Deus sobre aquele matrimônio, então era apenas um plano meramente humano. Mas a partir do momento que ela começa a se posicionar com Deus, aí Deus entra no meio da vida dela, aí Deus vira o jogo daí. Ou seja, daí Deus realiza um novo na vida dela. Isso é um exemplo para nós, né? Para nós edificarmos a nossa casa também, sempre na rocha. Para estar sempre firme, sempre sustentada ali em Jesus Cristo. Bom, correrei pelo caminho de vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais o meu coração. Corre no caminho da perfeição quem possui o coração dilatado na confiança em Deus. Digo mais, não só corre, mas voa, porque tendo depositado toda a sua esperança no Senhor, deixará de ser fraco como era, tornar-se-á forte, com a força de Deus comunicada a todos que confiam em Deus. Foi por causa disso aqui que Jesus ele fala, em João 13,15, né? Ele fala em Lucas 12, versículo 26. Ele fala assim: se vós não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Ele vai falar isso, né, no caso das vãs preocupações. Vai falar, são os pagãos que ficam só pensando nisso, pensando naquilo, no que comer, no que beber e no que vestir. Jesus deixa bem claro, são os pagãos que pensam nisso aí. Os pagãos. A nossa providência, ela vem de Deus, não é fruto do nosso suor. Ela lembra, né, até nosso Senhor Jesus Cristo, ele lembra o caso da Glória Polo, né, que ela tinha toda a sua condição acadêmica, tinha toda a sua saúde para poder trabalhar. Só que se Deus não abrisse as portas, tudo isso aí seria em vão. Tudo isso aí seria em vão. Se Deus ali não vir com a providência, a saber que já é providência de Deus, a inteligência que ela teve para cursar uma universidade, e também já era fruto da providência de Deus, a capacidade laborativa que ela tinha, a graça de poder trabalhar. Ou seja, era a providência de Deus. Se Deus tirar a providência dele da nossa vida, nós vamos lascar. Nós vamos dever tudo, até mesmo a nossa alma, né? Tudo é fruto da providência de Deus, e nós devemos nos apoiar cada vez mais. Quanto mais nos apoiamos, mais Deus nos dá sustento. Mais Deus sustenta mesmo. Bom, a nossa confiança ela deve ser ilimitada. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, terão asas como de águia, correrão sem se cansar, irão para a frente sem se fatigar. A águia, quanto mais se levanta em seu voo, mais se avizinha do sol. Do mesmo modo, a alma, fortalecida com a confiança, desprende-se da terra e mais se une a Deus pelo amor. Assim como a esperança ajuda a aumentar o amor de Deus, assim também o amor aumenta a esperança. Quem ama, espera. Porque a caridade nos faz filhos adotivos de Deus. Na ordem natural, somos obras de suas mãos. Na ordem sobrenatural, pelos merecimentos de Jesus Cristo, somos filhos de Deus e participantes da natureza divina. E se a caridade nos faz filhos de Deus, como consequência nos faz também herdeiros do céu. Se somos filhos, também somos herdeiros, de São Paulo. Ora, aos filhos compete habitar a casa do Pai. Aos herdeiros pertence a herança, e por isso a caridade faz crescer a esperança do paraíso. Dessa forma, quem ama Deus não cessa de continuamente exclamar: venha a nós o vosso reino. Esperança no amor, né? Ou seja, esperar com todo o amor mesmo. Deus ama a quem o ama, como se diz na Sagrada Escritura: eu amo aqueles que me amam. Ele enche de graças a quem o procura com amor. O Senhor é bondoso com a alma que o procura. Por isso, quem mais ama a Deus, mais espera na sua bondade. Dessa confiança, nasce nos santos aquela inalterável tranquilidade que os fez sempre alegres e sossegados, até mesmo no meio das contrariedades. Amando eles a Jesus Cristo e sabendo quanto Ele é generoso com suas graças, para com aqueles que o amam, só nele confiam e nele encontram tranquilidade. É essa a razão porque a alma esposa, descrita no Cântico dos Cânticos, transbordava de felicidade, ou seja, nada perturbava, né? Até aquele verso Santa Teresa de Ávila, nada te perturba, né? Só Deus basta. Bom, amando a eles, a Jesus Cristo,
e sabendo que Ele é generoso com suas graças para com aqueles que o amam, só nele confiam e nele encontram tranquilidade. É essa a razão porque a alma esposa descrita no Cântico dos Cânticos transbordava de felicidade. Não amando senão a Deus, descansava somente nele. Sabendo quanto ele é agradecido com quem o ama, estava todo contente. Por isso dele se dizia: quem é esta que sobe do deserto, mergulhada em felicidade, apoiando-se em seu amado? É mais do que certo que diz a Escritura: todos os bens me vieram junto com ela. Junto com a caridade nos vêm todos os bens. O objeto primário da esperança cristã é Deus, de cuja presença gozam as almas no céu. Mas não pensemos que a esperança de gozar da presença de Deus no céu seja um obstáculo para a caridade, porque a esperança está inseparavelmente unida à caridade. No céu, a caridade se aperfeiçoa e encontra o seu complemento. A caridade, como diz a Sagrada Escritura, é aquele tesouro infinito que nos faz amigos de Deus. Ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que a adquiriram tornaram-se amigos de Deus. Escreve Santo Tomás de Aquino que a amizade tem por fundamento a comunicação de bens. Sendo a amizade um amor recíproco entre os amigos, é necessário que eles reciprocamente façam bem uns aos outros, conforme o que cabe a cada um. Ou seja, quando Santo Afonso ele vai citar aqui, né, sendo a amizade um amor recíproco entre os amigos, é necessário que eles reciprocamente façam bem uns aos outros. Isso é troca de caridade, né? Tipo, eu dou algo e ele me retribui de uma outra forma. Então, isso é uma troca de amor. É aquele velho ditado que fala, né, que amor se paga com amor. Então, quando eu faço um ato de amor a Deus, Ele faz um ato de amor correspondente a mim. Por quê? Porque Deus não é inerte. Se um copo d'água, né, dado por amor a Deus, como eu já estava falando, então Deus ele também retribui. Eu acho que numa medida muito mais generosa, né, porque nós ainda somos muito imperfeitos para amar. Só que Deus ele aperfeiçoa as nossas ações também. Por isso que é possível fazer uma ação perfeita, né, inserida no amor. Por quê? Porque o amor perfeito ele bane uma multidão de erros. Então o amor ele bane a multidão de erros, ele vem aperfeiçoando. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: eu vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Já que Jesus os tinha feito seus amigos, devia comunicar-lhes todos os seus segredos. Isso quer dizer intimidade. Jesus era tão íntimo dos apóstolos ali, né, dos seus discípulos, que trocava suas experiências mais íntimas, revelava suas verdades mais sutis, né? Isso ele confiou aos apóstolos de primeira mão. Tanto é que coube aos apóstolos a espalhar a doutrina de Cristo, esses ensinamentos mais elevados que Jesus passou para os apóstolos, para que os apóstolos pegassem esse depósito preciosíssimo da fé e da moral e espalhassem pela face da terra, tanto com palavras quanto por exemplo. Isso é amor, né? Isso quer dizer que muita coisa que os apóstolos aprenderam, nem tudo está escrito na Sagrada Escritura. Nem tudo. Muito foi passado através da tradição e do magistério. Sim. Seria isso? Sim, igual até São Paulo ele vai falar, né, da Sagrada Tradição da Igreja Católica. É muito fácil também de compreender essa questão da tradição, né? Por exemplo, São Paulo, Jesus e todos os apóstolos deram um ensinamento, e nós devemos colocar o ensinamento dos apóstolos em prática, né? Então as primeiras comunidades cristãs ali iam aprender dos apóstolos e iam ensinar para os seus filhos, e os seus filhos iam ensinar para os outros filhos. Só isso aí já é uma tradição, mesmo se não tivesse contido na Bíblia, embora esteja contido na Bíblia, mas mesmo se não tivesse, já é uma tradição. É impossível quebrar a tradição e se chamar cristão ainda. É impossível quebrar a tradição católica e ser considerado católico. Toda pessoa que se distancia da tradição católica, ela não, assim, por sabendo, né, a importância da tradição, ela não ama verdadeiramente Jesus Cristo. Por quê? Porque sendo ele o mestre infalível da vida, que ensinou os apóstolos e veio por essa sucessão apostólica até nós, esses ensinamentos dele, a pessoa que quebra isso daí, na verdade ela não está trilhando os passos de Cristo, não está trilhando, né? Nas cartas de Paulo, quando ele fala para guardar as tradições, seja elas escritas ou transmitidas verbalmente. Ou né? verbalmente. E também tem uma passagem, eu não me lembro qual que é agora, mas eu lembro da passagem, que ele fala que
algumas coisas ele teria que falar pessoalmente porque ele não queria falar através da carta. Isso prova também que essa tradição que foi transmitida no princípio da igreja verbalmente e posteriormente também foi passada através do magistério, né? Ela tem esse peso, esse valor apostólico. Então, para deixar bem mais nítido isso aí, né, sobre a tradição da Igreja Católica, por que, né, pegamos essa questão da tradição? Gente, está o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui João vai falar, né, no final do Evangelho aqui, né, de João para o começo do Atos dos Apóstolos, ele vai falar assim: fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Jesus, ele é Deus, e tudo que ele faz tem uma utilidade, tudo que ele faz tem um valor, porque ele é Deus, né? Até o livro de sabedoria vai falar o quê? É o livro de Provérbios ali, o começo de Provérbios vai falar que tudo foi feito com peso, número e medida, tudo. Ou seja, Deus, ele calculou cada coisa minuciosamente, não foi assim, saiu por acaso assim, não, foi tudo projetado pela sabedoria de Deus. Então cada coisa que Deus cria, ele cria ali com a sua sabedoria, né? Então, se Jesus aqui fez muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, não quer dizer que esses milagres não tenham importância, só porque não está escrito na Bíblia. É porque Jesus Cristo, ele é a palavra. E essa palavra é infinita, porque ele é Deus, ele é Cristo, ele é Deus, né? Ele é coeterno com o Pai. Então imagina se eu for escrever nos livros cada coisa que Jesus fez nessa vida enquanto estava na carne, na forma humana. Aí João, ele dá ainda o porquê. Que se fosse escrito, a terra não conteria tantos livros. Então ele já dá a resposta, por que não foi escrito, né? Eu acho que não ia ter que pegar só a terra, acho que ia ter que pegar Marte, ia ter que pegar a Lua, fazer uma biblioteca só, porque é muita coisa que Jesus fez. Mas não quer dizer que são coisas inúteis, só porque não está na Bíblia. E ele parou no tempo, Márcio? Oi? Ele parou no tempo? Não, então, isso também, né? Não para no tempo. Deus, ele, né, entrando um pouco nessa questão do verbo, né, peguei o livro de João, o prólogo divino, ele vai falar assim: no princípio era o verbo. Nós sabemos que o verbo é palavra, né? Então João, ele inicia o Evangelho apenas com uma pequena palavra, uma palavrinha. No princípio era o verbo. Tá, vamos trocar por palavra, que é a mesma coisa. No princípio era a palavra. Só que vai falar no versículo 14, né, desse capítulo 1, que essa palavra se fez carne. Ou seja, ela criou braço, ela criou perna, né? Ela se materializou no tempo. Porque essa palavra, né, que é o verbo, vai falar que o verbo era Deus, e estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Né? Aí no versículo 14, e o verbo, que era Deus, se fez carne, sem deixar de ser Deus. Porque não tem como Deus deixar de ser Deus. Deus desdizer-se, não tem como, né? E ele é a palavra, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o verbo substancial do Pai, é a palavra do Pai. Então, quando João, ele começa a falar da ação dessa palavra, ele vai falar que essa palavra curava, que essa palavra ressuscitava, que essa palavra perdoava os pecados, que essa palavra calava o vento, que essa palavra materializou no formato humano, andou sobre as águas, desafiando às vezes a gravidade. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Isso nós chamamos de liberdade do proceder divino. Ou seja, só Deus pode fazer isso daí. São coisas que só Deus faz, né? Perdoava pecados, ressuscitava os mortos, ressuscitou a si mesmo, né? Então imagina, quando João, ele vai terminar o Evangelho, ele vai falar assim: se nós for colocar cada ato dessa palavra num livro, a terra não contém. Então o que nós estamos vivendo hoje? Se essa palavra foi dada de uma vez por todas pelo Pai, então, como é uma palavra infinita, ela não coube no tempo. Portanto, ao longo do tempo, ela vai se desdobrando, não é evoluindo, pelo amor de Deus. A igreja tem que evoluir. Não, quem evolui é o filho do capeta que evolui. Porque cada vez mais busca uma sofisticação da sua maldade. Já no caso dessa palavra, né, ela vai se dar o desdobramento e não a evolução. A igreja não é de Darwin, ela é de Cristo. Então é o desdobramento. Esse desdobramento nós chamamos do que? De dogmas.
que é uma verdade de fé revelada por Deus. E o Cristo é essa verdade de fé revelada por Deus. Portanto, todo aquele que não acredita no Cristo, ele nega todos os dogmas, e quando ele não acredita em um dogma, ele nega o próprio Cristo, porque Cristo é a verdade e o dogma também é uma verdade de fé revelada. Então, toda pessoa que bate no peito e fala que ama Jesus Cristo, se apresentar para ele um dogma e ele negar, ou deixar, ou não deixar de fazer certa prática errada que ele está fazendo, está automaticamente excomungado, a partir do momento que ele foi advertido sobre o dogma. Então essa pessoa não ama verdadeiramente Jesus Cristo, porque o fundamento do amor é imitar as suas virtudes. E um bom exemplo, né? Nós temos dois exemplos perfeitíssimos na Sagrada Escritura, que um é o próprio Cristo, que é o discípulo do Pai. Só que ele é um discípulo sem precisar de fazer esforço para copiar o Pai, porque a natureza dele já é consubstancial ao Pai, e ele e o Pai é um só. Entende? Então ele é esse discípulo do Pai, mas sem precisar de se esforçar. João, ele é um outro discípulo de Cristo, né? Ou seja, do Pai por meio de Cristo, né? Só que daí já precisa se esforçar. Por quê? Porque é uma criatura. Um outro exemplo na Sagrada Escritura de uma criatura perfeitíssima que está acima de qualquer criatura é a Virgem Maria, que está acima de qualquer anjo, de qualquer santo junto, infinitamente. Porém abaixo de Cristo, porque Cristo é Deus, e ela é uma mera criatura se comparada a Deus. Se comparada a nós, ela é nobilíssima, ela é rainha, né? Então, por isso que Jesus ele fala, né, em João 13,15, Deus dou-vos exemplo para que façais o mesmo. Quem ama, gente, quer se caracterizar conforme o outro. Nós vemos aí muitos exemplos no mundo de pessoas que amam, por exemplo, Cazuza. A pessoa faz de tudo para ficar igual Cazuza. Às vezes nem tanto na aparência, mas pelo menos usar a mesma roupa, cantar as mesmas músicas, a pessoa faz de tudo para se modelar conforme seu artista. E eles ainda chamam assim, é meu ídolo. Esquece que na palavra de Deus condena essa palavra ídolo, isso é uma idolatria, né? Já aqueles que amam Jesus Cristo, copiam ele, as suas virtudes. E o exemplo de criatura que teve a máxima perfeição cristã é a Virgem Maria. Então é um meio excelente para amar a Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele fala para amar o próximo, por que ele fala para amar o próximo? Porque é o meio mais fácil de se chegar ao amor verdadeiro de Deus. É mais fácil. Por isso que João ele vai rebater isso aí quando ele fala assim, que as pessoas falam que ama a Deus, mas não ama o próximo que vê. Como é que vai amar a Deus que não vê? Então, todas as nossas virtudes é manifestada no próximo, né? Então, por amor a Jesus Cristo, devemos sofrer as afrontas. Por amor a Jesus Cristo, devemos buscar as virtudes. Por amor a Jesus Cristo, tipo assim, é colocar uma bandeira de Jesus Cristo na face do irmão, independente de quem ele seja, e amar. Não porque ele merece, mas porque ele precisa. E é mandamento de Deus. Então a pessoa que ama verdadeiramente a Deus, ela faz isso daí. Se ela não faz isso daí, isso já está por fora, hein? Ela ama da boca para fora. É aquilo que Jesus condena. Esse povo me honra da boca para fora, mas tem um coração distante de mim. Ama nada. Outra forma de amor também perfeito, né, é o conhecimento. Ninguém ama aquilo que não conhece. Aquele que não conhece. Ninguém ama. Por isso que lá em João 8,32 ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então é pelo conhecimento da verdade que nós somos libertos de todo ódio, de todo rancor, de toda escravidão do intelecto alheio, porque daí a nossa mente ela fica totalmente escrava do intelecto de Cristo. É aquilo que São Paulo falava, temos entre nós o pensamento de Cristo, né? Aí a pessoa se torna um verdadeiro cristão, ela faz jus no nome de cristão. Então, pessoa que ama verdadeiramente Jesus Cristo, duas vias, a oração e também o estudo. São Padre Pio ele falava que pelo estudo conhecemos a Deus e pela oração encontramos com Ele. E São Pedro Julião e Marte, tanto quanto Santo Tomás de Aquino, né, eles têm uma frase que é uma frase uma parecida com a outra, né, que vai falar assim: tu te tornas semelhante conforme aquilo que você ama. Então, se eu amo Jesus Cristo, eu vou me tornando semelhante a Jesus Cristo. Se eu amo qualquer outra coisa, eu vou me tornando semelhante a outra coisa. Nós vamos nos modelando, nós entramos no molde. Por isso que lá em Romanos 12, versículo 2, São Paulo vai falar assim: não vos conformeis com este mundo. Ok, vamos parar só por aqui. Conformeis. O que é conformar? Não entre no formato desse mundo. Nós devemos entrar no formato do Evangelho, para que esse formato venha de forma, para que nós possamos sair verdadeiramente à imagem e semelhança de Deus, né? Que foi a forma que Deus nos criou. Outro ponto também que vai falar
da tradição, né? São Paulo fala também nas cartas aos Filipenses, ele vai falar, conservar as tradições que de nós aprendestes, enfim, né? Isso aí já prova a tradição. E nós devemos buscar exemplo para amar também. Já pensou, a gente começa a compactuar o exemplo de São Francisco e começar a buscar as virtudes de São Francisco para poder amar a Deus com o amor franciscano, né? Então os santos nos ajudam também. Por quê? Porque na nossa caminhada espiritual nós devemos ter exemplos de diretores espirituais, mas esses exemplos é para nos ensinar verdadeiramente a amar, é para nos ensinar verdadeiramente a colocar a nossa sabedoria em prática, a colocar a nossa ciência em prática, porque não adianta nada a gente ter uma ciência perfeita e um método péssimo. Aí, o que São Paulo fala em relação a isso? Que a ciência é lixa, a caridade edifica. Então, uma coisa tem que estar com a outra. Por isso que lá, né, ele vai falar, né, mesmo se eu tivesse toda a ciência, se faltasse a caridade, de nada adiantaria. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Bom, por isso, quem mais ama a Deus, mais espera na sua bondade. Dessa confiança, nasce nos santos aquela inalterável tranquilidade que os fez sempre alegres e sossegados, até mesmo no meio das contrariedades, amando eles a Jesus Cristo e sabendo quanto Ele é generoso com suas graças para com aqueles que o amam. Só nele confiam e nele encontram tranquilidade. Essa razão porque a alma esposa, descrita no Cântico dos Cânticos, transbordava de felicidade, né? Toda esperança estava em Deus. Não amando senão a Deus, descansava somente nele. Sabendo quanto Ele é agradecido com quem o ama, estava toda contente. Por isso dela se dizia: quem é esta que sobe do deserto, mergulhada em felicidade, apoiando-se em seu amado? É mais do que certo o que diz a Escritura: todos os bens me vieram junto com ela, junto com a caridade nos vêm todos os bens. Comunhão com Deus. De São Francisco de Sales, lembrando, gente, a importância de São Francisco de Sales. Por que Santo Afonso ele cita bastante São Francisco de Sales? É doutor da moral. Moral é costume, né? Tipo assim, é o nosso comportamento, é como que a gente deve se comportar, né? Então está aqui um bom exemplo da pessoa que é buscar também a prática de amor em São Francisco de Sales. Aí tem um livro, que é o livro Filoteia, que é um livro espetacular para a pessoa que quer se conformar com Cristo, com a vontade de Cristo na nossa vida. Isso é amor, né? São Francisco de Sales. Se por impossível existisse uma bondade infinita, isto é, um Deus a quem não pertencêssemos de modo nenhum e com quem não pudéssemos ter nenhuma união nem comunicação, com certeza nós a valorizaríamos mais do que a nós mesmos. Poderíamos desejar amá-la, mas não amaríamos, porque o amor exige união. A caridade é uma amizade, e a amizade tem por fundamento a comunicação e por finalidade a união. Portanto, ensina Santo Tomás que a caridade não exclui o desejo de recompensa que Deus nos prepara no céu, mas até nos faz considerá-la como principal objetivo de nosso amor, que é Deus, felicidade dos bem-aventurados. É próprio da amizade que os amigos desfrutem mutuamente uns dos outros, ou seja, quem ama quer estar perto, faz de tudo para encurtar a distância. Esta é aquela recíproca comunicação de dons de que fala o Cântico dos Cânticos. Aquele que eu amo existe para mim e eu para ele. A alma no céu se dá toda a Deus e Deus se dá toda a alma na medida em que ela é capaz e segundo os seus merecimentos. Esses merecimentos aqui é que a pessoa se esforça por amar a Deus. Por isso que o título do livro é Práticas. Nós vamos praticar isso aí, até virar um costume na nossa vida, até se tornar um respirar, né? Virar algo natural daí, né? Conhecendo o seu nada diante da infinidade, da sua infinita amabilidade de Deus, e vendo que Deus merece ser amado infinitamente, mais por ela do que ela por Deus, a alma deseja mais o agrado de Deus do que a sua própria satisfação. Por isso, né, tipo assim, aqui já quebra o egoísmo, né? Eu amo a Deus só porque eu quero ser feliz, né? Então já quebra até o egoísmo nesse ponto aí. Não, eu amo a Deus porque eu quero que Ele se orgulhe de mim, vamos dizer assim, que Ele fique feliz comigo, né? Então isso é amor, porque quem ama não quer fazer o outro sofrer, não quer. Então quem ama sempre quer fazer uma surpresa para o outro, alegar o outro, tornar o outro feliz. Essa é a finalidade de quem ama. Por isso mais se alegra em dar-se a Deus para lhe agradar do que Deus dar-se todo a ela. E tanto se alegra que Deus se doe a ela
quanto isso a inflama a dar-se toda a Deus com amor mais intenso. Goza já da glória comunicada por Deus, mas goza da glória para atribuí-la ao mesmo Deus e aumentar-lhe a glória o quanto pode. No céu, a alma vendo a Deus não pode deixar de amá-lo com todas as suas forças. Também Deus não pode odiar quem o ama. É um absurdo, mas se Deus pudesse odiar alguém que o ama, e se alguém no céu pudesse viver sem o amor, esse alguém preferiria sofrer todos os tormentos do inferno, contanto que lhe fosse dado amar a Deus, do que viver sem o amor, mesmo gozando de todas as outras felicidades do paraíso. Sim, porque conhecendo que Deus merece ser amado infinitamente mais do que ela, a alma deseja muito mais amar do que ser amado por ele. Então as pessoas podem até perguntar assim, mas Márcio, é possível amar a Deus infinitamente, mesmo o ser humano sendo finito? É, porque senão Jesus não tinha cobrado isso da gente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo, né, como a si mesmo. Tá, esse é o maior mandamento. Só que depois Jesus fala assim, que na mesma medida que Ele nos amou, nós também deveríamos amar até mesmo os nossos inimigos. Ele fala na mesma medida. Como que isso também é possível? Pela graça do Espírito Santo. Né? Em João 3,34 fala que aquele que Deus enviou, né, fala a linguagem de Deus, porque Ele concede o Espírito sem medida. Então não é assim, um pedaço a mais para um, não tem como medir o Espírito Santo. Agora, como que tem pessoas que têm mais capacidade de amar a outra? Porque tem pessoas que se abrem mais para a graça de Deus, e tem pessoas que se fecham. Né? Tem pessoas que se abrem mais, então flui melhor o amor de Deus por essa pessoa. Tudo espera, né? Então a caridade tudo espera. A caridade tudo espera. A esperança cristã, como ensina Santo Tomás, é a espera certa da felicidade eterna. Tal certeza nasce da promessa infalível de Deus em dar a vida eterna aos seus servos fiéis. A caridade elimina o pecado, eliminando assim o impedimento de conseguir o céu. Por isso, quanto maior é a caridade, maior e mais firme se torna a nossa esperança. Esta não pode certamente ser um obstáculo ao amor de Deus. O amor tende naturalmente à união com a pessoa que se ama. Ele é como um laço de ouro que une os corações de quem ama e de quem é amado. Não podendo essa união fazer-se à distância, quem ama deseja sempre a presença do seu amado. A alma, descrita no Cântico dos Cânticos, definhava afastada de seu amado, pedia às suas companheiras que lhe contassem o seu sofrimento, para que ele viesse consolá-la com a sua presença. Suplico-vos, filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, dizei-lhe que estou doente de amor. Uma pessoa que ama muito a Jesus Cristo, enquanto vive neste mundo, não deixa de desejar e esperar ir logo para o céu, a fim de unir-se com o seu amado Senhor. É puro e perfeito amor o desejo de ir ver Deus no céu, não tanto pela felicidade que lá experimentaremos em amá-lo, mas pelo prazer que lhe daremos amando. A felicidade que os santos do céu sentem em amar a Deus não impede a pureza de sua caridade. Tal felicidade é inseparável do amor. Os santos se satisfazem muito mais no amor que dão a Deus do que no prazer que sentem em amá-lo. Mas dirá alguém, desejar uma recompensa é ambição e não amizade. É necessário distinguir as recompensas temporais que os homens prometem da recompensa do céu, prometida por Deus a quem o ama. As recompensas que os homens dão distinguem-se das suas pessoas, pois, remunerando os outros, eles não se dão a si mesmos, mas somente os seus bens, enquanto que a principal recompensa que Deus faz aos santos é dar-se todo a eles. Ou seja, quando a pessoa, né, eu estava falando que amor se paga por amor, quando a pessoa aqui, no nosso campo da realidade, se sacrifica por Jesus Cristo, nós podemos ofertar a Deus uma hóstia viva, santa, pura a Deus. Porque quando nós nos fazemos de sacrifício a Deus, é Ele que se sacrifica no altar por nós. Então tem essa troca de caridade entre nós e Deus. O nosso doar-se inteiramente a Deus encontra o seu efeito, encontra o seu eco exatamente no altar, na Eucaristia, onde Deus se doa totalmente a nós. Então é esse sacrifício. Por isso que Jesus fala, toma a sua cruz e me segue. Né? Todo aquele que quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Quando a pessoa faz esse ato de caridade, de amor a Deus, não como um suplício, não como um masoquismo, né? Mas por um ato de amor a Deus,
pode ter certeza que é o próprio Deus que está se sacrificando por nós. Ele é a nossa vida. Quero apresentar aqui uma dúvida que facilmente pode vir à mente de uma pessoa que ama a Deus e que procura em tudo fazer a sua santa vontade. Se por acaso fosse revelada a uma pessoa a sua condenação eterna, ela estaria obrigada a aceitá-la para se conformar com a vontade de Deus? Não, ensina Santo Tomás. Chega até a afirmar que peca se consente nisso, porque consentiria em viver num estado unido ao pecado e contrário ao fim último determinado por Deus. Deus não criou os homens para o inferno, onde o odeiam, mas para o céu, onde o amam. Deus não quer a morte do pecador, mas que todos se convertam e se salvem. O Senhor não quer ninguém condenado, senão pelo pecado. Por isso, se alguém consentisse na sua própria condenação, não se conformaria com a vontade de Deus, mas com a vontade do pecado. E se Deus, prevendo o pecado de alguém, tivesse lavrado o decreto de sua condenação e revelando-o à pessoa, estaria ela obrigada a consentir nele? Tipo assim, Deus ele chega para qualquer um de nós e fala assim, ó, aqui está o seu decreto de condenação eterna. Não quer dizer que a pessoa pode aceitar. Por quê? Quando São Paulo ele fala que as profecias são imparciais, entra nessa questão. O ser humano ele pode mudar de certa forma, um decreto, um decreto de Deus, ele pode mudar. Ele pode mudar também uma profecia, mesmo que seja do próprio Deus, descendo do céu, dando um decreto para ele pode mudar. Como que o ser humano pode mudar? Mudando de vida. Porque se o ser humano se converte da sua maldade, nessa maldade de cujo qual o próprio decreto estava, por causa dessa maldade, então se ele muda, o decreto é tirado automaticamente. Eu lembro o caso do livro de Isaías, no capítulo 38, onde Ezequias, que era rei, estava enfermo. E Deus fala para Isaías profetizar lá na vida de Ezequias, falando que Ezequias ia morrer. Então Deus fala para ele que ele vai morrer hoje. O que Ezequias faz? Ele entra atrás da porta e começa a chorar. Ele começa a chorar ali, pedindo para que Deus revogasse esse decreto. É bom que nós meditássemos aí essa passagem de Isaías para entender melhor essa passagem, Isaías 38. E vai falar assim, que Isaías vai lá e chora atrás da porta e Deus revoga o decreto. Deus disse que mataria ele aquele dia mesmo, aquela noite, mas é revogado esse decreto. E vai falar ainda que Deus ele fez o sol voltar 15 graus no relógio de Acás. Então teve até muitos cientistas aí que não compreenderam a palavra de Deus e falam assim, mas não é o sol que mexe, porque o sol ele é um ponto fixo ali e tal. Só que Deus ele falou com aquele povo naquela época, através no mesmo nível de entendimento daquele povo, porque na verdade não foi o sol que voltou 15 graus, na verdade Deus parou o sistema solar. Isso quer dizer o quê? Que Deus deu 15 anos a mais para Ezequias. Deus deu 15 anos a mais. Então esse decreto foi revogado. E quando também fala o livro de Ezequiel, no capítulo 14, quando vai falar que a responsabilidade é individual, só que quando ele fala também que ele dá uma missão para um profeta, ele chega para o profeta profetizar na vida de uma pessoa que está no caminho torto, Ele fala, o profeta, em nome de Deus, ele fala, o caminho que você está indo vai te colocar infalivelmente no inferno. Se essa pessoa se converter do seu caminho, é óbvio que ela não vai para o inferno. Por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, por aquela pessoa ter se convertido, ela vai se salvar. Então, essa profecia também, ela não surtiu o seu efeito. Por quê? Porque a pessoa ali, de cujo qual foi dirigida a profecia, ela se converteu, ela mudou o seu caminho. Foi igual Jonas, aconteceu com Jonas, Isso, aconteceu com o profeta Jonas. E toda a cidade mudou o comportamento e Deus salvou a cidade. Tem a parte que fala que o reino dos céus é para os violentos, também se encaixa perfeitamente aí, Também, se encaixa nisso aí também, para os violentos. E outra coisa é que existe uma seita que prega que existe a predestinação ao inferno, Então a gente também já é derrubado também nessa explicação também que é o que essa seita ensina, que cada um já nasce predestinado para ir para o céu ou para o inferno. Então já cai por terra isso daí também. Até assim, em vídeos anteriores, em aulas anteriores, eu até falei também da questão da dupla predestinação, Que quem começa isso é Calvino, daí entra o Concílio de Trento, vai lá e condena isso daí. Porque é um erro de teologia e ao mesmo tempo é um pecado contra o Espírito Santo, a pessoa afirmar isso daí. Por quê? Porque Deus, na sua infinita bondade, estaria criando alguém para ir para o inferno.
E esquece que lá no livro de Timóteo, São Paulo ele escreve o quê? Que Deus ele quer que todos os homens se salvem pelo conhecimento da verdade, que todos os homens se salvem. Deus ele cria todo ser humano para a vida eterna, para uma vida feliz com ele. Então, só para a gente pegar um pouco mais nessa questão calvinista aí, né, foi até falado assim numa outra aula, só que eu vou fazer uma comparação que na outra aula não foi feita em relação nessa dupla predestinação que foi condenada no Concílio de Trento. Vamos supor, faz de conta, apenas um faz de conta que isso é verdade. Então, se Deus já, já decretou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né, essa dupla predestinação, então não importa a nossa caminhada, não importa os nossos méritos, não importa a nossa oração, o nosso sacrifício, não importa o nosso esforço para amar Jesus Cristo. Porque eu posso me esforçar perfeitamente, infinitamente, eu posso lançar-me totalmente em Deus, mas se eu chegar lá em cima e falar, Márcio, mas foi em vão, porque eu já tinha predestinado você para o inferno. Então é contraditório. Então ninguém precisa de fazer nada, porque se eu morrer, Deus já providenciou onde eu vou passar a minha eternidade. Entende? Então, né, é aquele caso que as pessoas falam também, né, eu até citei o caso de Judas, né, ele vai falar no caso de Judas, né, citei até que Jesus ele se esgota a sua misericórdia para tentar salvar Judas, só que Judas se fecha a graça. Com toda pessoa também que nega a graça de Deus, pecado com o Espírito Santo, né, ele entra no pecado de desesperação. Tinha um outro ponto, até foi interessante, Thiago, você me lembrar também, porque em outra aula eu comecei a falar do faraó e eu não terminei, porque eu já vim pelo caso de Judas. Só que agora eu encerro a questão aqui com o caso do faraó, quando vai falar assim, que Deus endureceu o coração do faraó. Então qualquer pessoa podia falar dessa dupla predestinação, colocando a culpa em Deus por ter endurecido o coração do faraó. Bom, em Deus nós temos que trabalhar duas coisas, para poder explicar melhor essa passagem. Em Deus reside sempre causa e motivo. Causa é quando ele, de livre e espontânea vontade, ele quer fazer alguma coisa. Motivo quer dizer o quê? O simples fato dele ser Deus, tem pessoa que vê nisso um motivo de ódio, de ira. Por quê? Por querer ser como Deus. Assim foi o homem quando decai no paraíso, e assim foi quando Satanás quis tomar o trono de Deus, quis ser como Deus. Então, igual no caso do faraó, não que Deus foi a causa do endurecimento, mas Deus ele foi o motivo, não foi causa, não foi Deus que causou o endurecimento do coração do faraó, não foi Deus que fez isso, não foi causa, Deus foi motivo nesse ponto. O simples fato dele ser quem ele é, o faraó não aceita, né? Então isso é um fechar-se a Deus, então ele foi motivo. O simples fato de eu existir pode ser motivo para uma pessoa me odiar, né? Isso nós chamamos de inveja, porque o que vai produzir essa ira é a inveja. Já que eu não posso ser que nem o outro, e eu não tenho aquela virtude, né? Ou eu tenho em mim, mas eu queria só minha, então eu vou reprovar isso no outro. Isso aí é ódio, né? Esse ódio vai ser brotado da inveja, foi o que o faraó tinha, né? Então assim, não é a culpa de Deus isso daí. Isso aí já quebra a predestinação. Se Deus já quisesse terminar o faraó de uma vez por todas, não tinha mandado Moisés fazer aliança com o faraó. Agora, quando Deus pede a separação de Moisés com o faraó, é porque o faraó não queria compactuar com a doutrina de Deus. Mas Deus deu chance para ele se salvar. Deu muita chance enviando Moisés, né? Deus separou Israel do Egito. Poderia ter fuzilado, poderia ter matado tudo. Vamos começar tudo de novo aqui. Ele pode fazer igual ele fez no dilúvio. Mas não, mas Deus ele tem o quê? Paciência. A Sagrada Escritura fala assim que Deus tem nariz longo, quer dizer o quê? Ele tem muita paciência, ele não explode rápido. Ele ainda espera, ele dá chance para a pessoa se converter, né? Não se converteu, chegou ao fim da vida e está lascado. Foi o caso do faraó, foi o caso de Judas, e é o caso de muitas pessoas que têm essa dupla predestinação. A pessoa pensa em sorte, pensa em horóscopo. Bom, aqui, né? E se Deus, prevendo o pecado de alguém, tivesse lavrado o decreto sobre sua condenação e revelando-o à pessoa, estaria obrigada a consentir nele? Não foi Deus que revelou, né? Não, só pode mudar esse destino. De nenhum modo. Deveria entender aquela revelação não como um decreto irrevogável, mas como uma ameaça no caso de persistir no pecado. Não que Deus precise de ameaçar a pessoa assim, se você não converter, eu vou te mandar para o inferno, hein? Não, essa ameaça não é nesse sentido.
é Deus descortinando o véu da realidade para mostrar para a pessoa onde é que ela está indo. Então isso aqui já é um ato de misericórdia, porque está dando a ela uma chance dela ver para onde ela está indo, ela poder fazer a conversão. Agora, Deus não mostraria amor se Ele não revelasse isso. Deus chegar e dizer: ô Marcos, você está indo para o inferno. E um ato de amor isso daí. Por quê? Porque o bom amigo, né, aquele que ama, avisa, né? Por isso que fala, né? Quem avisa, amigo é. Que nem agora a fome. Igual no caso da Glória também. Ela estava indo para o inferno lá, deu uma chance para ela ainda. Né? Agora, se ele não amasse, como é que ficaria? O céu. Mas afastemos de nosso espírito tão tristes pensamentos que não servem para nada, senão para diminuir a confiança e esfriar o amor. Nós vemos nesse mundo pentecostal aí, a pessoa chega lá com a profecia: ah, o Senhor Deus falou que vai fazer isso na vida de fulano, de ciclano e tal. Aí a pessoa que recebe essa suposta, essa pseudo-profecia, entra em desespero. Nossa, Deus vai punir eu, vai punir minha família, vai punir isso. Não, gente, faz um exame de consciência. Como é que está a sua vida? A profecia nunca é para castigar a pessoa. A profecia, sim, é para a pessoa fazer um exame de consciência e ver se ela está no caminho verdadeiro. Se ela não tiver, essa profecia entra como um ato de caridade, né? Agora, se ela estiver no caminho verdadeiro, ela não precisa de dar mérito a essa profecia. Foi uma vã profecia isso daí. Bom, desejamos a todo instante ir vê-lo no céu, para lá o amarmos perfeitamente. Seja esse o principal objeto de toda a nossa esperança, ir lá amá-lo com todas as nossas forças. Temos nesta vida o mandamento de amar a Deus com todas as nossas forças. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Mas, diz Santo Tomás, que esse mandamento não pode ser perfeitamente cumprido pelos homens nesta vida. Somente Jesus Cristo, o homem em Deus, e Maria Santíssima, a cheia de graça e livre da culpa original, é que o cumpriram perfeitamente. Nós, pobres filhos de Adão, contagiados pelo pecado, não podemos amar a Deus sem alguma imperfeição. Né? Explica aquele caso que eu estava falando, que é possível amar perfeitamente. Logo adiante, São Afonso ele vai falar, né, que o amor perfeito, ele bane uma multidão de erros. A perfeição não quer dizer assim que a pessoa nunca vai errar, mas quer dizer que ela vai sempre apagar com o sangue de Cristo para poder reeditar aquela história. Então nisso fica uma história perfeita, fica uma história de amor perfeito, né? Então não quer dizer que a pessoa nunca cometeu um erro. Caso contrário, Deus não nos exigiria a perfeição, e sim não nos exigiria de nós sermos perfeitos, mas perfeccionista. Né? Tem muita diferença entre ser perfeito e ser perfeccionista. Perfeccionista não admite um erro. Já para ser perfeito, muitas vezes erra, apaga e reescreve a história de novo, né? Reeditar a história. Só no céu, quando virmos Deus face a face, nós o amaremos e até teremos necessidade de amá-lo com todas as nossas forças. Eis a meta a que deve entender todos os nossos desejos, aspirações, pensamentos, nossas esperanças, e gozar de Deus no paraíso para amá-lo com todas as nossas forças e gozar do gozo de Deus. Gozam sim os santos da sua felicidade no céu, mas o gozo principal, que ultrapassa todos os outros prazeres, será o de conhecerem a felicidade infinita de Deus, pois amam mais a Ele do que a si mesmos. Ou seja, até eu amo mais Jesus do que ele. Qualquer santo, pelo amor que tem a Deus, perderia com prazer todas as suas alegrias e sofreria tudo para que não faltasse a Deus. Se lhe fosse possível faltar uma parcela mínima da felicidade que ele goza. Todo o seu paraíso consiste em ver que Deus é infinitamente feliz e que sua felicidade nunca lhe pode faltar. Dessa forma, se entende o que diz o Senhor a toda a alma, ao lhe dar o céu: entra no gozo de teu Senhor. Não é o gozo que entra na alma, mas é a alma que entra na felicidade de Deus. A felicidade de Deus é o objeto da felicidade do bem-aventurado. Dessa forma, o bem de Deus será o seu bem, a riqueza de Deus será a sua riqueza, a felicidade de Deus será a sua felicidade, ou seja, todo ser humano vai ser fundido em Deus, né? Logo que uma alma entra no céu e vê claramente com a luz da glória a infinita beleza de Deus, achar-se-á toda presa e consumida pelo amor. Ela fica perdida e mergulhada no mar infinito da bondade divina. Esquece de si mesma e, inebriada pelo amor de Deus, não pensa em mais nada senão em amar o seu Deus. Eles se saciam da abundância de vossa casa. Uma pessoa embriagada não pensa mais em si.
Do mesmo modo, quem está no céu não pensa senão em amar e contentar a Deus, deseja possuí-lo todo, e já possui todo sem o medo de poder perdê-lo, deseja dar-se todo a Ele, por amor em todos os momentos, e já o consegue, porque a todo momento se entrega sem reservas a Deus. Deus o abraça com amor, e assim abraçado, o tem e terá por toda a eternidade. A plenitude. A alma no céu está unida toda a Deus e o ama com todas as suas forças, com um amor consumado e perfeito. Esse amor, embora limitado, pois a criatura não é capaz de um amor infinito, é tal que contenta e a satisfaz completamente. Ela nada mais deseja. Deus, por sua vez, comunica-se e se une toda a alma, saciando-a na medida da capacidade dela e de seus méritos. Une-se a ela, não já por meio de seus dons, luzes, atrativos de amor, como faz conosco nessa vida, mas com sua própria essência. Assim como o fogo penetra o ferro e parece identificar-se com ele, assim também Deus penetra e preenche a alma, embora não perca a sua personalidade. Ela fica de tal modo repleta e abismada naquele mar imenso da substância divina, como que aniquilada e como se não existisse. É aquilo que São Paulo fala em Gálatas 2:20, né? Já não sou mais nem eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Era essa a felicidade que São Paulo pedia para os seus discípulos, que sejais saciados de toda a plenitude de Deus. É esse o fim último que o Senhor, na sua bondade, nos permite conseguir na outra vida, enquanto a alma não chega a unir-se com Deus no céu, onde se realiza a união perfeita, não pode ter aqui na terra o seu perfeito repouso. É verdade que quem ama Jesus Cristo encontra na conformidade com a vontade de Deus a sua paz, mas não encontra nesta vida o seu repouso completo. Este só se alcança atingindo o fim último, que é ver Deus face a face e ser consumido por seu amor. Enquanto a alma não conseguir essa meta, ela permanece inquieta, sofre e suspira. Eis que meu sofrimento se mudou em paz. Isso não podemos chamar também de bem-aventurança. Vamos encerrar por aqui, né? A gente encerra com uma oração, lembrando que a oração é uma forma de nos unir em amor a Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala, né, que das obras de caridade, a mais caritativa é o amor. Então, só quer se unir a Deus, o passo principal e decisivo é pela oração. Tanto que pela oração sincera, né, de acordo com a vontade de Deus, se realiza a própria presença de Deus na nossa vida, quando Ele fala que onde dois ou mais estão unidos no meu nome, eu estarei. Ah, mas se a pessoa reza sozinha, o Pai está no quarto com ela também. Né? Então, a pessoa que está em oração está sempre em comunhão com Deus. Isso também é amor. E é da oração, e a oração é mãe de todas as virtudes, em especial da caridade. A pessoa que sempre estabelece um diálogo com o outro, passa a amar o outro e conhecer o outro, por causa desse diálogo, não é monólogo. Assim Deus também, quando uma alma se comunica com Ele, através da oração, Ele também se comunica com essa alma. Isso é uma troca de caridade, uma troca de amor. Isso é uma troca de experiência, é um crescimento mútuo. Né? Então, rezamos então, para nós encerrarmos essa aula, agradecendo a Deus e rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, meu Criador e Redentor, vós me criastes e me remistes para me levares ao paraíso. Ofendendo-vos tantas vezes, renunciei abertamente ao céu e me contentei de me ver condenado. Bendita seja sempre a vossa infinita misericórdia que, tendo-me perdoado, como espero, me livrou tantas vezes do inferno. Meu Jesus, quem me dera nunca vos ter ofendido e vos ter sempre amado. Consola-me que ainda tenho tempo de vos amar. Amo-vos com todo o meu coração, mais do que a mim mesmo. Vejo que me quereis salvar para que vos ame por toda a eternidade naquele reino de amor. Agradeço-vos e vos peço o vosso auxílio na vida que me resta, pois quero vos amar muito nesta terra, para depois vos amar eternamente no céu. Meu Jesus, quando chegará o dia em que me verei livre do perigo de jamais vos perder e cheio de afeto para convosco à vista de vossa beleza infinita, ver-me-ei obrigado a vos amar? Feliz obrigação que me livrará de todo o temor de vos ofender e me fará amar-vos com todas as minhas forças. Minha consciência me amedronta dizendo: como queres aspirar ao céu? Mas vossos merecimentos, meu querido Redentor, são a minha esperança. Maria, Rainha do Paraíso, vossa proteção junto de Deus é toda poderosa, em vós confio.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E recorremos a vós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.